Olá! Iniciamos hoje uma série de vídeos relacionados com assuntos de empresas, da economia e do governo. Daí nós teremos uma posição de como é que nós estamos inseridos com esse trio. Como é que a gente pode conviver com esse trio de forma equilibrada e feliz? Eu, você e nossa família. Nossas famílias, importante isso, tá? Ao final do vídeo, não esqueça de se inscrever e dê o seu gostei ou não gostei. Qual gatilho motivou a esses assuntos que estaremos juntos nas próximas semanas? E vejam que coisa interessante e que exemplo eu trago hoje para vocês. Eu estava assistindo casualmente um canal aberto e tinha um repórter que estava fazendo uma matéria sobre café da manhã. É o que nós passamos tanto. A gente sai de casa às vezes, na correria, não toma um cafezinho, não come alguma coisa, temos que nos alimentar antes de chegar ao trabalho. É o corre-corre do dia a dia. Pois bem, este repórter, ele estava numa feira livre, né? E ele começou a ver empresários que vendiam o café da manhã. E foi para uma senhora, eu considero ela uma empresária. Então, essa empresária foi dar uma entrevista. Veja que interessante, o que ela fez primeiro? Ao invés dela falar dela, ser vaidosa, demonstrar alguma coisa como se tivesse a importância máxima da entrevista, ela foi apresentar o produto. Veja bem, ela apresentou vários produtos do café da manhã, que nós conhecemos e eu não vou aqui nominar. Mas, enfim, ao término dessa apresentação, o repórter se sentiu na obrigação de falar alguma coisa, claro, para dar audiência. Então ele chegou para essa senhora e perguntou assim: me diga uma coisa, tanta comida, e quando sobra? Sabe o que ela respondeu? Quando sobra, nós comemos. Nós, eu, minha família e meus funcionários. Veja bem, isso é que ela faz com as sobras. Ela não desperdiça, né? Ela usa em benefício próprio e dos dela, ou seja, dos funcionários dela. Ele foi adiante, achou curioso e disse: mas se a senhora fizer isso, não dá prejuízo? Sabe o que ela respondeu? O que interessa para a gente é trabalhar, conversar e rir. Veja que exemplo, né? O quanto a gente tem que aprender com uma senhora dessa. Às vezes a gente fica se preocupando em universidades, em cursos e tudo mais, não é? Palestras, não sou contra. Eu acho que isso deve ocorrer, não sou contra. Mas nessas pequenas coisas, muitas vezes é que nos traz um aprendizado muito forte. Veja bem, quando ela diz assim, o que interessa somos nós trabalharmos, é a gente trabalhar, a gente pode traduzir como se ela está se preocupando em manter os processos corretos. Qual é o processo? Está o alimento na hora certa, está um alimento de qualidade, um alimento que a pessoa que vai ingerir, acessar, não tenha problemas futuros, que os funcionários estejam presentes e não falte, que tenha assiduidade, que tenha interesse e o mais importante, que pouco acontece nas empresas e muito tem que se preocupar, são os empregados se sentir donos da empresa e eles também se sentirem que a empresa é dona deles. Nós chamamos tecnicamente isso sentimento de pertencer, de pertencimento. Isso pode se estender para as famílias, que não é o caso desse momento nosso. Quando ela diz assim, que o interessante é conversar, olha, veja bem, ela diz primeiro que nos interessa é trabalhar, já falamos. Depois ela diz que o que interessa é conversar. Como é que a gente traduz isso? Conversar é compreender o cliente, é compreender o que está se passando com sua equipe, é visualizar que a equipe, algumas pessoas precisam de alguma orientação, treinamento, tranquilidade, paz e apoio, até em questões pessoais ou familiares. Então, que é importante isso? Então, quando ela diz conversar é importante, eu recomendo também que as empresas procurem conversar com seus funcionários, que é muito importante, com seus clientes, né? Para levar as novidades e tranquilidade a eles. Veja que aprendizado dessa senhorinha numa feira, vendendo várias comidas
de uma região, mas uma visão diferente. Então já vimos aqui que ela disse que trabalhar é importante e conversar. Sabe o último que ela disse? Rir. Veja que coisa maravilhosa. Que nós podemos entender quando ela diz assim, rir. Sabe o que é que significa dizer, na minha opinião? Que ela está dizendo, conseguir as metas, consigo sobreviver, durmo em paz e estou crescendo na vida e meus empregados também. Então, veja, uma senhoria de feira traz essa mensagem numa simples reportagem e acreditem, a própria empresa que divulgou isso nem sequer abordou esses detalhes que nós estamos aqui. Mas temos que ser grata pela reportagem feita. Então, essa senhoria disse que para ela o interessante é trabalhar, o interessante dela, o que interessa, ela não disse interessante, o que interessa é trabalhar, conversar e rir. Que maravilha. Pois é, nesta oportunidade de aprendizado que nós tivemos agora, cabe a nós uma série de encontros para perceber de fato como é que nós estamos inseridos num ambiente que pouco a gente pode se movimentar, a não ser cumprir algumas regras e regras e regras. O interessante é que quanto mais você caminha, quanto mais a empresa cresce, mais as regras vêm para você e às vezes até em momentos sufoca um pouco. Mas vamos lá. Nossa série, ela vai tratar justamente de exemplos. Vou trazer para vocês exemplos práticos, coisas reais e do cotidiano, e o que nós podemos tirar de proveito disso, né? Vamos iniciar o próximo vídeo falando das empresas, né? Então a gente vai trazer exemplo de empresa, o que é uma empresa, como é que funciona, porque precisa ter algumas atenções e não se pode distanciar dela em momento nenhum, né? O segundo, a gente vai falar do governo, sobre o governo, sobre a tributação, porque ele está inserido no negócio, não tem como desvincular, né? O terceiro, nós vamos falar da economia. E depois nós vamos falar de nós. Como é que a gente lida nesse meio, nesse turbilhão? Mas vamos lá. E eu trouxe algumas definições só para vocês perceberem o que vocês vão ver nos próximos vídeos. Quando a gente falar de empresa, o que é que as empresas fazem basicamente? Despertam o abastecimento. Ora, ora é por necessidade primária, aquela necessidade de sobrevivência, não é? Que ela, inclusive, ela é redirecionada. Nós sabemos que alguns alimentos não nos faz bem, mas devido a algumas situações que a gente vai citar em outro momento, econômica inclusive, nós consumimos, né? E pensamos que está tudo bem, que a gente está saciado, mas que ao longo do tempo isso pode trazer alguma situação difícil para a gente sobreviver, né? E até mesmo trazer algumas preocupações para os próximos. Os próximos são aqueles parentes, amigos, pessoas que não são, né? Outra coisa, quando a gente pensa aqui no governo, o governo é mais simples de definir. A gente vai trabalhar a inserção do governo nisso. Em momento algum, eu acho que não precisa dessa participação de regulamentação governamental ou cobrança de tributos e impostos. Não, não é isso que nós vamos abordar. Mas eu quero definir de forma simples que o governo, ele tributa implacavelmente, quase não sai, implacavelmente. É o que o governo faz, tributa implacavelmente, não é? Então a gente vai tratar sobre esse implacavelmente, que às vezes nunca chega, né? Vocês sabem de algumas obras, de algumas situações difíceis aí de convivência, mas vai ficar para outro momento. Depois nós vamos tratar também sobre a questão da economia. Veja bem, a economia ela faz o quê? Ele simplesmente observa a movimentação do dinheiro dos outros, meu e seu. Aí começa a projetar algumas coisas. Também não sou contra essa observação e muita ajuda, mas fica à mercê disso para dizer algumas coisas que muitas vezes a gente nem se insere, nem obedece, que acontece e tem que aceitar. Então a gente vai tratar desses três pilares, não é? Empresas, governo, economia. O quarto e mais importante somos nós, né? Esse trio, vou dizer uma coisa, não é um trio muito fácil de conviver, não. Mas assim é, assim foi e assim será. Tá bom? Então, vamos adiante. Pois é, está dito aí que serão assuntos interligados, né? E o foco principal
Eu e você, nós, nossa família, gente, nossa população, né? Estaremos juntos nesse pensamento aí, tá? Para que vocês tenham ideia, alguns estudos já estou coletando com a base sólida, um apoio que é preciso. A gente não pode, nem deve sair falando e querendo ser o dono da verdade. A gente tem que se apoiar. Mas vejam que interessante. Eu vou voltar àquele assunto rapidamente sobre esse tarifaço. É uma coisa incrível. Hoje, se você ligar a TV, rádio, seja o que for, é todo mundo falando nisso. Cada um dando suas opiniões e projeções e tudo mais. Quando é uma coisa tão simples, não há necessidade de deixar a população tão incerta dessa forma. Não é correto isso. Mas vamos lá, veja bem. No Brasil, nosso país, hoje, nós temos 69 das empresas, 69% é do MEI, microempreendedor individual, tá? Ela corresponde, sabe a quanto? A 13 milhões e 900 mil empresas. Se nós colocarmos um dono, porque eles podem ter um funcionário, então se colocamos só uma pessoa, são 13 milhões e 900 mil trabalhadores. E este se requer um certo cuidado, na minha opinião. Aí vamos para o outro lado da moeda, né? Sabe quantas empresas representam do todo no nosso país das sociedades anônimas? Essas empresas industriais, essa de grande parte são responsáveis pela exportação, principalmente focada nos Estados Unidos agora com essa história do tarifaço, 9%. 9%. Né? Então é apenas, sabe quantas empresas? Eu anotei aqui para vocês. Não chega a, deixa me ver aqui, 9%, acho que não chega a 190 mil empresas. Veja bem, nós temos o MEI, simplesmente 13 milhões e 900. Aí tem dessas empresas, 9%, 109.400. E é uma preocupação, é uma coisa terrível. Aí eu pergunto, e o MEI? Não é bom a gente se preocupar também? Será que não seria bom se eles conseguissem? Eles podem, tá? Só que tem algumas documentação que é quase impossível. Pode, o valor é pequenininho, pode exportar. Dizem que pode importar mais do que exportar. Mas será que não seria bom essa preocupação toda jogar em cima dessa força produtiva de meios que tem no nosso país? Tantos homens trabalhando aí, do louco para que a coisa dê certo, que as famílias vivam melhor? Pois é. Este será a temática do nosso encontro. Torna a dizer para quem está acessando pela primeira vez que nossos encontros são focados para o dia a dia da nossa população, minha, sua, né? Obviamente, mantendo os ambientes que são respeitados de cultura, não é? A questão econômica, tudo é respeitado. Mas a gente, como é que a gente se insere nisso para dar tudo certo? Não é? Então, vamos pensar que no próximo encontro a gente vai tratando disso, 3 ou 4 encontros, com certeza estaremos juntos, tá bom? Então, eu encerro aqui. Meu nome é Rinaldo Negromonte, de Natal, Rio Grande do Norte. Pense bem nesses assuntos, pense nisto. Vai fazer muito bem a você.